Bom, pessoal, eu falei no vídeo sobre posicionamento tridimensional plano altimétrico, o problema direto. Por que direto? Porque eu meço o ângulo vertical zenital de 1 para 2, a distância inclinada de 1 para 2 e o azimuth de 1 para 2. Né? Forneço as coordenadas de um ponto e determino que o objetivo é determinar as coordenadas do ponto 2, do alvo. Né? No problema inverso, que eu vou tratar nesse vídeo, eu forneço as coordenadas de dois pontos, ponto 1, ponto 2, por exemplo, as coordenadas tridimensionais, e peço para determinar o que? O ângulo vertical zenital, a distância inclinada de 1 para 2 e o azimuth de 1 para 2. Então, o problema inverso, tá? Que a gente vai tratar agora. Então, veja bem, eu tenho que, né? Vou colocar aqui, ó, posicionamento tridimensional, tá? Planialtimétrico. Vou colocar aqui, ó, problema inverso, tá? Então, problema inverso. Então, eu tenho aqui, né, a mesma situação, né? Tem o eixo Z, tá? Que coincide com o eixo principal do instrumento, né? Eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y aponta para a direção do norte, tá? Vou colocar aqui, ó, pode ser arbitrário, verdadeiro, magnético, da quadrícula. Então, eu tenho ponto P, tá? Vou chamar de P2 e aqui o ponto P1, tá? O mesmo do vídeo anterior. Tem uma vou realizar a projeção, tá? No plano horizontal e no plano vertical. Então, o que eu quero? Olha só. A ideia aqui nesse problema, eu quero que este ângulo horizontal, tá? Que é o azimuth do P1 para P2. Porque este ângulo ele está no plano horizontal x, y e parte do norte, então o azimuth, tá? Aqui seria, vou colocar aqui, ó, P2', tá? Enfim, eu quero o ângulo vertical zenital, esse Z, tá? De 1 para 2, de P1, P2, e eu quero a distância inclinada de P1 para P2. São fornecidas as coordenadas x, y, z dos dois pontos. Então, olha só. Lembrando que aqui eu tenho delta y do P1 para o P2. Aqui, delta x do P1 para o P2. E aqui o delta z do P1 para o P2. Tá. Lembrando que delta x de P1 para P2 é igual a x de P2 menos x de P1. Delta y P1 P2 vai ser igual a y de P2 menos y de P1. E delta z P1 P2 vai ser igual a z de P2 menos z de P1. Tá. Então veja bem. Este valor aqui é igual a este, tá? Na verdade, vou colocar aqui, ó, o z para cima para melhorar a representação aqui, ó. Tá? Então este valor aqui é igual a este, ó. Tá? E este valor aqui é igual a este.
para determinar esse ângulo aqui, olha só, para determinar o azimuth, tá? Então, o azimuth de P1 para P2, eu tenho, olha só, que aqui é um triângulo retângulo, eu tenho este valor, porque eu tenho as coordenadas do ponto P2 e do ponto P1. Então, eu tenho ΔX e eu tenho ΔY também. E tenho também o ΔZ. Mas aqui, olha só, para determinar esse ângulo, qual função trigonométrica que eu utilizo para que relaciona esse cateto aqui e este cateto? Então, a função trigonométrica, tangente, olha só, tangente do azimuth de P1 para P2, né, vai ser igual ao que? Cateto oposto, que é ΔX de P1, P2, sobre cateto adjacente, que é ΔY de P1, P2. Lembrando em vídeos anteriores que quando você utiliza a função trigonométrica para calcular o azimuth, que a gente calcula primeiro é um AZ'. Então, você tem que estar ciente que aqui tem que fazer aqui, olha só, mais análise, tá? Tem que fazer análise de quadrante, tá? Mais análise. Então, veja um vídeo anterior que eu postei sobre cálculo de azimuth em função das coordenadas dos pontos, tá? Então, o azimuth de P1, P2 vai ser igual ao que? Arctangente de quem? Quem que é ΔX de P1 para P2? X de P2 menos X de P1 sobre o que? Y de P2 menos Y de P1, tá? E eu vou acrescentar aqui, ó, mais análise. Tá, então esse elemento eu calculei. A distância inclinada vai ser o que? Olha só, se eu pegar esse lado, aqui é um triângulo retângulo. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, distância inclinada de P1, P2 vai ser igual ao que? Veja bem, quem é este valor? Olha só, esse também é outro triângulo retângulo, olha só. Aplicando aqui, eu tenho que essa aqui é a distância horizontal de P1 para P2. Então, se eu fizer, olha só, distância horizontal de P1 para P2 ao quadrado mais ΔZ ao quadrado é igual a distância inclinada de P1 para P2. Então, distância horizontal de P1 para P2 ao quadrado mais o que? ΔZ de P1 para P2 ao quadrado, porque aqui é um triângulo, então aqui é o quadrado. Retângulo, aplicando Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Mas só quem que é a distância horizontal de P1 para P2, né? Então, se eu resolver esse outro triângulo retângulo aqui, eu tenho que, olha só, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados, soma do quadrado dos catetos. Então, esse é o quadrado mais este lado ao quadrado. Então, ΔX de P1, P2 ao quadrado mais ΔY de P1, P2 ao quadrado. Substituindo, olha só, este elemento aqui tem que, olha só, distância inclinada de P1, P2 é igual ΔX P1, P2 ao quadrado mais ΔY de P1, P2 ao quadrado mais ΔZ P1, P2 ao quadrado. Então, a distância inclinada, olha só, de P1, P2 vai ser igual ao que? A raiz quadrada de quem? X de P2 menos X de P1 ao quadrado mais Y de P2 menos Y de P1 ao quadrado mais Z de P2 menos Z de P1 ao quadrado. Então, olha só, eu já calculei o azimuth, né, o modelo para calcular o azimuth. Tem um modelo aqui para calcular distância
inclinada ou espacial. E agora falta o que? O ângulo vertical zenital. Olha, eu tenho eu consegui calcular, olha só, já a distância inclinada e a distância horizontal, né? Só que o que acontece? Eu tenho esse ΔZ, olha só, este valor aqui, que é o ΔZ, eu tenho. Então, esse ΔZ eu tenho. E essa distância inclinada? Eu também posso calcular em função das minhas coordenadas, olha só. Então, se eu utilizar cosseno do ângulo vertical zenital de 1 para 2, vai ser o que? Cateto adjacente, que aqui é um triângulo retângulo. Cateto adjacente, que é o que? ΔZ de P1, P2. Sobre quem? Distância inclinada de P1, P2. Quem que é a distância inclinada de P1, P2? É este daqui. Então fica o que? A raiz quadrada, tá? De quem? X de P2 menos X de P1 ao quadrado mais Y de P2 menos Y de P1 ao quadrado mais Z de P2 menos Z de P1 ao quadrado. Então, pessoal, olha só. Quem que é Z1? O ângulo vertical zenital de 1 para 2. É o que? Arc cosseno de quem? Delta Z de P1, P2 sobre o que? Raiz quadrada de X de P2, tá? X de P2 menos X de P1 ao quadrado, mais Y de P2 menos Y de P1 ao quadrado, mais Z de P2 menos Z de P1 ao quadrado, tá? Então, arc cosseno disso aqui dá o ângulo vertical zenital. Ângulo vertical zenital, tá? Então, olha só, ângulo vertical zenital, distância inclinada e o azimuth. Então, esse é o problema inverso. O que a gente pode fazer agora? Olha só, no vídeo anterior, né, eu forneci os elementos para quê? Para calcular, olha só, no exemplo, no problema direto, eu forneci as coordenadas do ponto 1, forneci aqui o ângulo vertical zenital, distância inclinada e o azimuth. Eu pedi as coordenadas do ponto 2. Então, vamos fazer o seguinte, no problema inverso, eu vou fornecer as coordenadas do ponto 1, do ponto 2, e no problema inverso tem que resultar o quê? Nesses elementos daqui, ó, tá? Salvo arredondamento, os valores, né, encontrados aqui deverão ser os mesmos fornecidos. Então, vamos verificar num exemplo, olha só. Então, dado que dados x de 1 igual a 1000 metros, y1 igual a 1000 metros, z de 1 igual a 100 metros. X de 2, olha só, x de 2 que eu encontrei no exemplo que eu forneci do vídeo anterior, eu tenho que 1047,332 metros, y2 igual a 1081,383 metros, tá? E Z2 vai ser igual a 177,592 metros, tá? Então, o objetivo aqui é determinar o que? Quem que eu estou querendo? Eu estou querendo o azimuth de 1 para 2, distância inclinada de 1 para 2 e o ângulo vertical zenital de 1 para 2, tá? Então, olha só, no modelo matemático que a gente desenvolveu,
a gente tem o seguinte, o azimuth de 1 para 2, olha só. Então, azimuth de 1 para 2, azimuth de 1 para 2 vai ser igual, olha só. Azimuth de 1 para 2 vai ser igual a arctangente de quem? Vou colocar o seguinte, eu preciso calcular aqui o delta x de 1 para 2, o delta y de 1 para 2 e o delta z de 1 para 2, tá? Para já colocar aqui fica mais fácil, tá? Então, vou fazer o seguinte, x de 2, 1047,332 menos 1000. Então dá 47,332 metros. Delta y, 1081,383 menos 1000, né? 81,383 metros. Delta z de 1 para 2 é 177,592 menos 100. Então, 77,592 metros. Beleza? Então, olha só. Arctangente de quem? Delta x. Delta x de 1 para 2. Então, 47,332. Dividido. Delta y de P1, de P2, de 1 para 2. 81,383. Olha só. Delta x mais análise. Então, já vou fazer o seguinte, ó. Delta x, qual que é a análise? Delta x é positivo. E delta y é positivo. Então, está no primeiro quadrante. Então, este valor aqui já será o azimuth. Tá? Então, isso daqui vai ser igual. Olha só. 47,332 dividido por 81,383 é igual. Então, para fazer o arctangente, shift tan menos 1 de quem? Dessa resposta. Passando, tá aqui, tá em grau decimal. Passar para grau, minuto e segundo, grau sexagesimal, aperta essa teclinha aqui, olha só. Então, a resposta, 30 graus, 10 minutos e 56, né? 56 segundos, tá? Comparando aqui com o anterior, olha só, com os dados fornecidos, a gente tem o seguinte, ó, 30 graus, 10 minutos e 55 segundos, olha só. Tem que ver a questão do arredondamento. Ah, vou arredondar, né? Ficaria 55,6, né? Enfim, então tive aqui 1 segundo. Provavelmente, se você tivesse utilizado mais casas decimais, olha só, você teria aqui o valor exato, tá? De 55 segundos, tá? Ou, vou colocar aqui, ó, 30 graus, 10 minutos e 55,5 segundos, tá? Você veja aí o que é melhor para você. Eu colocaria 56 segundos. Então tá. Agora, calculei o azimuth, né? Azimuth. O que você pode fazer agora? Olha só, distância inclinada, tá? Distância inclinada ou distância espacial. Eu teria o que? Olha só, né? Pegando aqui o formulário, é delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado mais delta z ao quadrado, a raiz quadrada disso. Então, fica aqui, ó, distância inclinada, tá? De 1 para 2 vai ser igual que a raiz quadrada de delta x ao quadrado de 1 para 2 mais delta y de 1 para 2 ao quadrado mais delta z de 1 para 2 ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar o que? Raiz quadrada de quem? 47,332 ao quadrado mais 81,383
ao quadrado mais 77,592 ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual, olha só, 47,332 elevado ao quadrado, aperta aqui, olha só, mais 81,383 ao quadrado, ao quadrado, mais 77,592 ao quadrado, igual, eu quero o que? Extrair a raiz disso, né? A raiz, isso aqui, a raiz dessa resposta. Então, 122, olha só, mesmo arredondando para 3 casas decimais, fica 122 metros. Então, 122 metros, tá? Verificando aqui os dados fornecidos no exercício anterior, olha só, eu tenho a distância inclinada, distância facial, mesmo valor. Agora, ângulo vertical zenital, tá? O Z de 1 para 2. Qual a fórmula que a gente chegou? Né? Qual o modelo matemático? Vai ficar o que? O Z de 1 para 2 é igual ao que? Arc cosseno de quem? Delta Z. Vou colocar aqui, ó, delta Z de P1, P2 sobre o que? Esse valor aqui é a distância inclinada de P. Opa, desculpa aqui, ó, não é P1 não. De 1 para 2. Vou fazer aqui, pessoal, olha só. Vai ficar direitinho aqui, ó. Tá? Olha só. O Z de 1 para 2 vai ser igual ao que? Arc cosseno de quem? Delta Z de 1 para 2 sobre o que? Isso aqui é a distância inclinada, olha só. Distância inclinada de 1 para 2. Então, distância inclinada de 1 para 2. Tá? Isso aqui vai ser igual, olha só. Delta Z de 1 para 2. Arc cosseno. Delta Z de 1 para 2. 77,592 dividido pela distância inclinada, olha só, 122 metros. Então isso aqui vai ser igual, olha só, 77,592 dividido por 122 igual arc cosseno, shift cos, que é cos a menos 1 de quem? Da resposta. Então aqui está em grau decimal, para passar para grau minuto segundo, grau sexagesimal, fica aqui, ó, 50 graus, 30 minutos e 21 segundos, tá? Conferindo aqui, olha só, o Z de 1 para 2 fornecido foi igual, olha só, teve uma diferença, da mesma forma de 1 segundo, a mesma diferença encontrada aqui no cálculo de azimuth, de 1 segundo. Que acontece? Se vocês utilizarem mais casas decimais aqui, tá? Quando você utilizar o processo inverso, você deverá encontrar o que? Os valores iniciais, os valores fornecidos, tá? Do problema direto, tá? Isso aqui daria o mesmo resultado. Então, este, né, foi o problema, olha só, foi o problema inverso, onde eu quis fornecer as coordenadas tridimensionais de dois pontos, né, as coordenadas x, y, z dos pontos, e pedir para que fosse calculado o azimuth do 1 para o 2, a distância inclinada do 1 para o 2 e o ângulo vertical zenital de 1 para 2, né? Então teria, olha só, estes valores. Veja bem, a distância horizontal bateu e o azimuth e o ângulo vertical zenital, esses ângulos tiveram a diferença aí de, né,
de 1 segundo, vamos dizer assim. Vale lembrar que se eu utilizar todas as casas decimais aqui, olha só, ΔX, ΔY, ΔZ, eu vou encontrar o valor exato, tá? Porque não haverá erro de arredondamento. Mas essa metodologia pode ser aplicada desta forma, tá? É isso aí então. Espero que tenham gostado, compreendido, tá? A formulação, entendida como que a gente chega nessa formulação para determinar as coordenadas. Veja bem, olha só para finalizar aqui, eu estou saindo de coordenadas retangulares para coordenadas polares, né, no problema inverso. E no problema direto, eu saio de coordenadas polares para chegar em coordenadas retangulares, né, como está posto aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço. Até mais. Tchau.